Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para a igreja, para os irmãos em Cristo. Estamos aqui na nossa igreja sede, igreja mãe. Aleluia. Eu sou ali da congregação de número 115, do Ministério Jardim América. Quem não souber, depois procura qual setor é. É a congregação de número 115. Pastor Inimilton Sobral, residencial Itaipu. Pastor regional, pastor Antônio Julião Taveira. Pastor presidente Juvenil Saturnino Fernandes. Vamos ler a Bíblia? Obrigado aí, pastor Joel. Muito obrigado. Pastor Walter, obrigado. E toda a igreja, os irmãos. Prazer estar aqui junto com os irmãos para juntos louvarmos e glorificarmos a Deus. Irmãos, eu quero ler o versículo lá de Mateus, capítulo de número 21, versículo 21. E depois a gente vai lá em Timóteo. Mateus 21, 21. Os irmãos, se não encontraram, está ali, né? Como dizia o pastor Napoleão, falava por Eliabe, né? O menino é bom. Já está lá na tela já. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. 6, versículo 12. Os irmãos encontraram, mas também já está ali. Milita a boa milícia da fé. Deus abençoe os irmãos. Podemos assentar. Aquele dia eu iria falar sobre fé, né? Mas seria outro assunto, outra mensagem. Mas ontem Deus pôs no meu coração para falar sobre 1 Timóteo 6. Na verdade, apenas usar para começar a mensagem. Está escrito: milita a boa milícia da fé. O que é milita? Luta, combate por uma causa ou por uma ideia. Lutar, combater por uma causa ou ideia. Agora, nesta passagem bíblica de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, a parte A, milita a boa milícia da fé. O apóstolo Paulo, ele não estava falando de uma fé natural. Ele não estava falando de uma fé natural. Porque tem a fé natural, é aquele tipo de fé que leva a pessoa a acreditar naquilo que está vendo. Eu não preciso de uma fé sobrenatural para me acreditar que o que eu estou segurando é um microfone. Eu estou vendo que é. Então, Paulo não estava falando de uma fé natural. Milita a boa milícia da fé. Não está falando de uma fé comum, de uma fé natural. Lá em João capítulo 20, no versículo 29, Jesus Cristo disse para Tomé: porque viste, creste. Jesus estava dizendo para Tomé: você só está acreditando porque você está vendo. Paulo não estava falando de uma fé natural. Também ele não estava falando de uma fé fingida. Sabia que tem a tal da fé fingida? Sim, está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5.
está escrito: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, se ele estava dizendo que o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, isso leva a entender que tem a fé fingida. Aquele tipo de fé que leva a pessoa diz que tem fé, mas quando precisa exercitá-la, a pessoa pula fora. Hoje eu estava conversando, pastor, lá no setor Norte e Sul, em Aparecida de Goiânia, com um cliente lá, e ele é do nosso também, a respeito dos acontecimentos que mais se comenta no Brasil. E aí ele falou para mim a respeito: e aí, irmão Fábio, e aí, eu estou com medo do trem não dar certo. Falei: rapaz, eu também fico meio preocupado também. Só que a minha preocupação não vai mudar nada. Agora, se a gente está orando, a gente tem que crer. Se eu não acreditasse, eu nem iria orar. Para que orar se não crer? Né? Então eu falei para ele: se eu oro, se estamos orando, nós temos que crer. Isso é fé que não é uma fé hipócrita, não é uma fé fingida, não é uma fé de faz de conta. A pessoa diz que crê, mas não crê. Diz que acredita, mas não pratica aquela fé que ele diz que tem. Então Paulo está dizendo que a fé não deve ser fingida. Quando ele disse milita a boa milícia da fé, ele está falando que a fé não pode ser uma fé fingida. Ele não estava dizendo sobre uma fé fingida, uma fé hipócrita. Quando essa passagem que ele disse milita a boa milícia da fé, quando Paulo falou sobre isso, milita a boa milícia da fé, 1 Timóteo 6 verso 12, ele estava falando de uma fé verdadeira, em Jesus Cristo. E esta fé verdadeira que Paulo falava, por onde ele andava, ele falava e pregava sobre esta fé. A Bíblia Sagrada nos mostra isto. Veja o que está escrito em Atos, capítulo de número 20, versículo 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele falava da fé em Cristo Jesus. Não era uma fé natural, não era uma fé fingida, era uma fé em Jesus Cristo. E esta fé que Paulo pregava, esta fé em Jesus Cristo que ele anunciava, é a fé que levou ele a renunciar às coisas da terra para viver somente para Jesus Cristo. Ele disse isto em Gálatas capítulo 2 versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne ou no corpo físico, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele estava falando de uma fé que levou ele a renunciar às coisas para viver para Deus, para viver para Cristo. Esta fé levou ele a querer morrer. Ele morreu para a terra, morreu para o mundo e passou a viver para Deus. Lá em Gálatas 6,14 ele disse: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual eu estou morto para o mundo, e o mundo está morto também para mim. Então ele está falando de uma fé que levou ele a renunciar as coisas da terra, renunciar ao pecado, renunciar aquilo que desagradava a Deus, e passou a viver na presença de Deus, para Deus e diante de Deus. É por esta fé, é por causa desta fé, é por meio dessa fé que ele começou a viver e até aconselhar-nos a militar por esta fé. A Bíblia Sagrada nos mostra isto. Ele disse em 1 Timóteo 6,12: milita a boa milícia da fé. Irmãos, ele é um grande exemplo. O apóstolo Paulo, quando ele fala de fé, ele é um grande exemplo de pessoa que realmente ele viveu a fé em Cristo até o fim da sua vida. Ele disse isso onde? 2 Timóteo 4,7. Ele disse o quê? Combati o bom combate, encerrei a carreira, ou acabei a carreira, e fez o quê? Guardei a fé. Tem gente que está encerrando a fé
e querendo seguir a carreira. Não dá certo, né, pastor? Para dar certo tem que guardar a fé, e aí ele vai até o fim, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Esta é a fé que Paulo pregava, é a fé que ele acreditava e que levou ele a viver, renunciar e também operar inúmeros milagres da parte de Deus, para a glória do nome do Senhor. Irmãos, quando ele disse isso, milita a boa milícia da fé. Irmãos, a fé, quando fala dessa fé que Paulo estava dizendo, e que a Bíblia toda a gente encontra, esta fé é a fé que leva as pessoas, o crente, a crer nas realidades espirituais. Essa fé leva-nos a crer nas realidades espirituais. Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito que ora, ou melhor, a fé é o firme fundamento. Está lá. E o que prova? Versículo 6. Ora, ao verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o que? Galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, a fé é através da fé. Quando o crente, a pessoa exercita a sua fé, ele agrada a Deus, e consequentemente a bênção de Deus acontece e chega para nós em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, a fé em Jesus Cristo, esta fé é a fé que precisamos para o nosso caminhar diário. Precisamos dessa fé para o nosso dia a dia. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lá está escrito: porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Irmãos, esta fé é a fé que precisamos para o nosso caminhar diário. Nós andamos não é por vista, nós andamos por fé. Nós cremos naquele que nos chamou, naquele que nos prometeu, naquele que garante a vitória. É por isso que andamos em paz, com fé e com a cabeça erguida, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Esta fé, irmãos, precisa o ser humano dela, ou precisamos dessa fé para obtermos a salvação. Irmãos, a única coisa que garante que somos salvos e que vamos para o céu é a fé. Como é que prova? Já viu o céu, de fato, assim, nitidamente? Nitidamente, igual está vendo ali, essa parede aqui, nítida, essa cadeira. Eu nunca vi. Assim, pela fé, olha, está vendo? Pela fé. Está vendo? Meu irmão Joel, você não vê, já viu o céu? O céu é o único lugar que a gente não foi e tem lembrança e deseja ir para lá. Oh, que saudosa lembrança. Como é que é saudosa lembrança? Só se lembra daquilo que é. Mas a Bíblia Sagrada é maravilhosa. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Você já foi lá? Como é que você sente saudade? Porque a fé nos leva a isto. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Ó o coro. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Aleluia, irmãos. A fé nos leva a crer nisso. Lá em Efésios 2:8 está escrito que pela graça de Deus sois
salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, irmãos. A fé, aleluia. Eu lembro lá de Mineiros, Goiás, quando um cantor foi lá, ele era do Mato Grosso, um tal de Valtenide Inácio. Não era o Valtenide Inácio. Valtenide Inácio era de Goiânia, né? Lembra daquele eu lembro daquele moreninho. Eu lembro dele. Eu morava em Mineiros. Não era o Martinez. O Martinez cantava assim: a felicidade começa com fé. Aí, ó, felicidade, né? Ele cantava: a felicidade começa com fé. Então, irmãos, é isso. Tudo começa com fé. Aleluia. Pela graça sois salvo. Irmãos, todas as vezes, ou na maioria das vezes, ou muitas das vezes que Jesus operava um milagre na vida de alguém, ele fazia questão de dizer o quê? A tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. A tua fé te salvou. Para a mulher, aquela que tinha um fluxo de sangue, ele diz para ela, após a cura, ele diz para ela, né? A tua fé. Para ela ele disse: grande é a tua fé, né? E lá para baixo de meu ele disse: a tua fé te salvou. E foi para muitos e muitos, ele dizia: a tua fé te salvou. Agora interessante, para aquela, sempre ele dizia, procurava inculcar na cabeça das pessoas que a fé fazia com que a mão dele movesse em favor daquela pessoa. Interessante que para aquela mulher cananeia, né? Foi para Cananeia, ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Mateus capítulo de número 15, né? Ele disse: mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Mateus capítulo 15, ele disse no verso 28 para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Irmãos, interessante, quando Jesus disse grande é a tua fé, grande, irmãos, Jesus usou o que para ver o tamanho da fé daquela mulher? Se ele disse que a fé dela era grande, certamente ele mediu a fé daquela mulher. Mas ele usou o quê? O pastor José Machado, né? Será que ele não usou uma fita métrica? Deixa eu medir o tamanho da fé dessa mulher. Puxa aí, segurei. Ele não usou uma trena. O que Jesus usou para ver que a fé daquela mulher era grande? Irmãos, Jesus mede o tamanho da nossa fé através das nossas atitudes. Aleluia. Pequena atitude é uma pequena fé. Uma média atitude, uma média fé. Grande atitude, há uma grande fé aí agindo para a glória de Deus. Aquela mulher teve uma grande fé, irmãos. A menina dela na casa dela endemoniada. Não sei o que estava ocorrendo. Coisa boa não era. O pau quebrando. Sei lá o que estava acontecendo. Ela largou tudo e foi até Jesus. Encontra Jesus naquelas cercanias de Tiro e Sidom, e ela clama, Jesus não responde palavra. Jesus calado, chegou ela e adorou. Aí ela clamou, pediu e adorou. Aí vocês sabem o que aconteceu, irmãos. Jesus disse: olha, não é lícito arrancar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E aí ela disse: Senhor, eu sei disso, mas eu não estou atrás do pão, eu quero um pouquinho disso aí. Porque ela disse: olha, eu sei, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que aquela mulher estava dizendo, irmão Joel? Ela estava dizendo assim: eu não estou atrás do pão dos filhos, eu não estou aqui querendo tomar o pão dos filhos, mas apenas uma migalhazinha desse pão é o suficiente para o milagre acontecer na minha vida, na minha casa, na minha filha, na minha família, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Olha a fé daquela mulher. Ela entendeu, basta algo pequeno aparentemente aos olhos humanos, mas se vir de Deus não é pequeno, é grande para a glória do nome do Senhor. A gente escuta, tem crente que vai contar testemunho, ele fala: eu vou contar aqui um pequeno testemunho, eu vou contar aqui uma bençãozinha, eu vou contar aqui um milagrezinho que aconteceu. Não tem nada dizinho não, meu irmão. O negócio é de Deus, é grande. Se é de Deus é maravilha, porque milagre não se explica, é de Deus, então é grande para a glória do nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele sempre dizia: vai, a tua fé te salvou. Mas olha o que está escrito aqui, irmãos. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 6 versículo 12: milita a boa milícia da fé. Milita a boa milícia da fé. Porque devemos militar, batalhar, lutar
por esta fé. Irmãos, sabe por quê? Porque existe alguns inimigos da fé. Na verdade tem muitos, mas existe pelo menos alguns principais inimigos da fé. E o primeiro inimigo da fé que eu quero falar, irmãos, chama-se incredulidade. A incredulidade é problema. A incredulidade em alguns lugares por onde Jesus passou impedia que ele operasse inúmeros e grandes milagres. Não que Jesus não poderia operar, mas ele age em cima da nossa fé, em cima das nossas atitudes e determinação. E agora está escrito lá em Marcos capítulo de número 6, a partir do versículo 1, diz que lá em Nazaré, Jesus Cristo, ele não podia operar muitos milagres. Está escrito lá, muitas obras. Por quê? Está escrito, por causa da incredulidade do povo. Irmãos, a incredulidade é o inimigo da fé. A incredulidade, ela impede a fé de operar. Agora eu quero lhe dizer uma coisa: quando a fé chega, quando a fé é exercitada, não tem lugar para incredulidade. A incredulidade sai e dá lugar à fé, e o milagre acontece para a glória de Deus. Aleluia. Só que lá ele não pôde operar muitos milagres em Nazaré. Por quê? Por causa da incredulidade do povo. O problema é esse. O problema é esse. Às vezes a pessoa, eu me lembro lá em Mineiros, Goiás. Eu cito muito exemplo de Mineiro, porque é de lá que eu vim, né? E tinha uma mulher lá, eu trabalhava em drogaria lá. E aí uma cliente, eu fui levar um medicamento para ela, e ela era crente. Quero crer que seja, eu estou dizendo, não sei se está viva, já era bem de idade na época lá. Mas aí ela comprou um remédio, ela comprou um remédio, e aí ela falou para mim assim, pastor Joel, ela disse: olha, a minha cabeça dói todo dia. Hoje ela não doeu, mas eu já estou comprando o comprimido, porque eu sei que ela vai doer. Imagina aí, a minha cabeça dói todo dia, hoje ela não doeu, mas já estou adiantando, comprando o comprimido, porque eu sei que ela vai doer. Imagina um negócio desse, pastor Walter. Tem gente assim, que ora e não acredita. Ele ora e não crê. Ele ora e não descansa. Ele pede e quando ele sai da oração, ele já não está acreditando naquilo. Irmão, tu está pedindo, acredita em nome de Jesus. É uma guerra mesmo, a fé com a incredulidade. Incredulidade e fé, é uma guerra. Será que vai, será que não vai? Só que em nome de Jesus de Nazaré, vai dar certo em nome de Jesus, porque Deus é Deus de milagre. Mas a incredulidade lá não deixou a fé operar. Irmãos, nós temos que crer naquilo que está escrito. A palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Números 23:19, Deus não é o homem para que minta. Irmão, se Deus falou, está falado. Aleluia, glória a Deus. Se Deus diz, está dito. Aleluia, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. 29:3 de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia, é só crer. Aleluia, creia, acredite que Deus vai operar milagre. Não, mas é porque Deus não quer. Muitas das vezes não é porque Deus não quer. Está esperando a tua perseverança. Vai perseverando e o milagre vai acontecer em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Mas alguns não creem. Segundo inimigo da fé, irmão, o segundo inimigo da fé é a timidez. Não estou falando de timidez, de ser tímido no meio do, né? Irmãos, eu sou tímido, nem parece, que eu gosto de falar. Quando eu estou com o microfone, parece que a timidez acaba. Mas se eu chegar no lugar assim, pastor, e se tiver assim, um lotadão de gente, eu chego, fico na porta, eu vou entrando devagarzinho. Eu não já chego, você entendeu? Eu vou me enfiando devagarzinho. Não é dessa timidez que está falando, não, irmãos. Está falando não é dessa timidez. A Bíblia Sagrada nos mostra em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, está falando, irmãos. Os irmãos sabem que Jesus, ele acalmou uma tempestade. Estava dentro do barco, os seus discípulos, e Jesus estava na popa do barco. E Jesus estava ali deitado, encostado
encostado ali a cabeça numa almofada. E está escrito que sobreveio sobre aquele barco uma grande tempestade. E está escrito que os discípulos, eles começaram a ficar com medo. Só que nós entendemos que eles tiveram receio, eles tiveram acanhamento, eles tiveram medo de clamar, eles foram tímidos, receiosos, acanhados em orar e clamar e pedir. Será que vai acontecer? Será que não vai? Aí quando o negócio foi cada vez complicando mais, aí eles lembraram que Jesus estava lá na popa do barco. Chegaram até Cristo, clamou a ele, sacudiu e falou: mestre, o senhor não importa que pereçamos? Aí Jesus levantou, acalmou a tempestade. Aí ele disse: olha, porque vocês são tímidos, ainda não tendes fé? Irmãos, coloca aí por gentileza, Eliabe, no versículo de número 40, olha o que está escrito no versículo 40, e disse-lhes: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Jesus estava falando: vocês estão acanhados de clamar, vocês estão receosos de pedir. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. E se não der certo? Eu vou citar um exemplo aqui. Eu vejo por aí, alguém chega e fala assim, conosco, alguém chega, evangelista Joel, e fala assim: irmão Fábio, ora por mim, que eu estou com uma dor de cabeça, e tem 2 dias, dói, não passa, e tal. Aí a gente fala assim: eu vou orar, e Deus vai te curar. Tudo bem. A gente profetiza, Deus vai te curar. Porque, sabe por quê? No fundo, a gente sabe que se não curar, morrer não vai. Toma um nadorzinho, uma magnopirol, uma dipirona lá, alguma coisa lá, um paracetamol, varão. E aí, agora a mesma pessoa, uma outra pessoa chega e pede oração para mim do mesmo jeito. Irmão Fábio, ora para mim, porque fui no médico e ele disse que eu estou canceroso, desenganado pela medicina. Aí o mesmo que profetizou para quem está com a dor de cabeça, dizendo que Deus vai curar, aí eu falo assim: irmão, vamos orar. Mas você sabe, né? Você já fez vontade de Deus? Mas porque está com dor de cabeça, a gente não fala isso. Você já fez vontade de Deus? Viu, irmão Neto? A gente fala para o que está canceroso. Sabe por quê? Porque no fundo a gente pensa: isso aí já era. Mas por que eu falo, irmã Cida? Para quem está com uma dorzinha de cabeça, eu profetizo que Deus vai curar. E o que está com problema de câncer, eu já preparo o camarada antes de orar. Irmão, nós vamos orar, mas você sabe, né? Vamos orar, mas você sabe que, né? Vamos orar, mas não é assim que a gente às vezes faz. Irmão, profetiza em nome de Jesus. Se crê, profetiza. Mas e se morrer? Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Em nome de Jesus, eu não vou falar o que Deus não mandar falar, mas se eu vou orar, eu vou acreditar que Deus pode operar o milagre. Agora, antes de orar, eu já preparo o camarada: irmão, você sabe, seja feita a vontade de Deus. Mas só por um probleminha que a gente sabe que não vai morrer, a gente não fala isso. Só fala quando a coisa está feia. Será que dentro de mim eu estou crendo mesmo? Será que eu acredito mesmo? Se alguém hoje contar um testemunho, que estava no rio e o rio se abriu e ele passou, ou ele andou por cima, se alguém contar, a gente não acredita. No fundo a gente fala assim: vocês acreditam, glória a Deus. Mas a maioria dos cristãos fala assim: não, irmão, está tendo muito engano hoje no meio do povo. Tem muito engano, mas tem muita verdade. Agora, porque tem engano, quer dizer que tudo é mentira? Não, tem verdade, Deus continua operando. Eu acredito no Deus que ainda faz milagre. Os irmãos também crêem. O Deus que fez lá no passado é o mesmo que faz hoje. Lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e. Tem gente que fala será. Não tem será lá. Sabe por quê? Não tem será. Porque se for será, ele ainda não é. Uai, se ele será, ele ainda não é. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tem negócio de será, não. Será. Se for será, ele ainda não é. Se ele ainda não é, então, o que é isso, irmão? Ele será. Não, ele é o mesmo ontem.
hoje e eternamente. Então não é será, porque se for será, ele ainda não é. Agora se ele é, ele já é lá na frente também. Aleluia, glória ao nome de Jesus, meu irmão. Esse é o Deus que você serve. É o Deus que operou no passado, é o Deus que opera agora, é o Deus que opera amanhã, para a glória do nome do Senhor. Deus não mudou, Deus não muda, Ele é Deus eternamente. Glória ao nome de Jesus Cristo. Irmãos, esta fé, a gente não pode ser tímido, a gente tem que crer, nós temos que acreditar. Claro, seja fé. Deus, Ele tem a vontade dEle. Se Deus não quiser, nada feito. Mas deixa eu lhe dizer, irmãos, tem que ser. Ele sempre dizia: se creres, se creres, se creres, verás a glória de Deus. Lá em João 11, mandaram chamar Jesus. Senhor, aquele que tu amas. Elas foram muito inteligentes. Fala para Jesus que é aquele que ele ama, que aí ele vem. Fala para ele que é aquele que tu amas. Jesus esperou mais alguns dias para dar tempo de morrer. Jesus esperou para dar tempo de morrer. E aí Jesus chega, já estava complicado o negócio, já estava cheirando mal. Mas interessante, porque, irmão, Jesus não operou milagre enquanto Lázaro estivesse vivo, enquanto Lázaro só estava doente. Às vezes o médico, não está escrito, mas podemos analisar. O médico talvez foi lá, talvez passou um remédiozinho, pastor, ou alguém, quem sabe ali um remedinho caseiro, quem sabe alguma coisa. E se ele fosse curado, sabe, o testemunho ia ser assim: aquele médico é bom. É claro que é Deus que usa o médico, né? Mas às vezes rapaz, se não fosse aquele médico, Lázaro tinha ido embora. Se não fosse aquele doutor, o médico tinha ido embora. Se não fosse aquele bendito remédio que o médico deu, tinha ido embora. Aí Jesus falou: espera um pouco. Aí tudo bem, aí morreu. E agora, irmãos, enquanto Lázaro estava vivo, doente, mas vivo, Jesus curando Lázaro, seria para abençoar, é óbvio, ali aquela casa, abençoar Lázaro, abençoar aquela família. Mas agora morre. E agora? Jesus tinha dito lá atrás que aquele problema seria para quê? Para a glória de Deus. Então agora Jesus espera morrer. Por quê? Porque agora, irmão, não tinha remédio, não resolveu mais, não tinha mais nada para resolver, para tentar resolver. Agora morreu, não tinha mais jeito, agora era só Jesus. Aí Jesus chegou, operou o milagre, o homem levantou, e agora a glória seria de quem? Aleluia, seria unicamente, exclusivamente só de Deus, porque agora não teve mãozinha de mais nada. Irmãos, em nome de Jesus, entenda, eu costumo dizer que a alegria é nossa, mas a glória é de Deus. Ele só quer que nós entendamos isso. Ele opera, faz milagre, a gente se alegra para a glória do nome dele, e o nome dele é glorificado para a glória do nome do Senhor. Aí Lázaro morreu, ressuscitou, aleluia, e bendito seja o nome do Senhor. Aí o milagre aconteceu, aí a bênção aconteceu, e o nome de Jesus glorificado. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, não devemos temer, não devemos ter timidez, nem receio e nem acanhamento. Se Deus quer te usar, abra a boca, prega, profetiza, ora, determina milagre e deixa Deus operar o milagre. Deixa Deus agir. A minha mãe não sabia escrever nem o nome. Era diaconisa lá do Ministério Jardim América, lá em Mineiros, Goiás. Desde a época do pastor Simão. Tem um dia, né? Aleluia. 93. Desde a época do Simão. E eu sou da época do pastor Simão também. Aleluia. Desde a época do pastor Simão. E irmão do pastor Marinaldo. E sabe, irmão, a minha mãe era diaconisa lá, a velhinha não sabia escrever nem o nome, mas a velhinha, você vê a velhinha orando, rapaz, por enfermidade, parece que ela estava vendo a doença assim, cara a cara mesmo. Ela brigava com a doença: sai em nome de Jesus, você tem que sair daí, vaza em nome de Jesus. Irmão, a velhinha não sabia escrever nem o nome, mas muita gente desenganada lá de Mineiros, aqui em Goiânia, que veio desenganado para cá, e o médico falava: pode mandar embora para morrer com os filhos para lá, vai
vai demorar poucos dias. Aí alguém lembrava, tem a dona Derminda lá no Mutirão 4, lá na Alcira de Resende, em Mineiros, Goiás, o loteamento. Aí, e lá, levava lá, a velhinha orava, irmão. No outro dia tinha gente andando lá em Mineiros, para a glória do nome do Senhor. Por quê? Porque Deus te chamou para profetizar milagre, orar com fé, e deixa os resultados com Ele. Terceiro inimigo da fé é a tal da dúvida. Incredulidade, o cabo já não crê mesmo. Agora a dúvida paira sobre nós também, viu? Será? Será? Será que vai dar? Será que vai funcionar mesmo? Rapaz, mas será que vai dar certo? Será que, irmãos, será que vai dar certo? A minha mãe dizia, quando a gente falava será, ela falava, será um bolo de cera, né? Eu não sei nem de onde ela arrancou isso, né? Mas será? Que negócio de será, meu irmão? Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos conhecem muito bem a história de Mateus capítulo 14. Jesus Cristo estava ali despedindo a multidão e mandou os discípulos irem entrar no barco para ir adiantando e caminhando para o outro lado. E passou-se, Jesus despediu a multidão, está escrito que ele foi tirar um período de oração, e aí passando, agora bem de noite, e agora Jesus aparece andando por cima das águas. E aí pensavam que era um fantasma, e aí Jesus olhou e disse, sou eu, não temais. Pedro disse, Senhor, se é o Senhor, me faz ter contigo. Eu quero ir ter contigo. Se é o Senhor, Jesus falou, pode vir. E Pedro começou a andar. O Nefete começou a soprar. O vento, eu quero crer que começou a soprar nas canelas. Aí ele olhou para baixo e está escrito, sabe o que? Aí ele afundou. Aí Jesus, ele segurou na mão de Pedro e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele teve dúvida. Será que é ele mesmo? Será que é ele mesmo? Rapaz, mas olha, eu estou vendo ele lá e estou andando por cima das águas, estou andando, mas será que eu vou afundar? Será que eu não vou? Mas é ele, mas parece que... Aí começou, ele afundou, Jesus pegou na mão dele e levantou. Agora sabe o que eu acho lindo naquele texto, irmã Cida? É que enquanto ele estava indo a caminho de Jesus, irmão Neto, quando ele estava andando a caminho de Jesus, é óbvio, ele estava andando, estava indo em direção, mas teve um momento, por causa do vento, ele afundou, não foi? Agora, diz que quando Jesus pegou ele pela mão, o levantou, e agora Jesus diz que eles foram para onde? Para o barco e andando por cima da água. Agora Jesus estava do lado dele, aleluia, glória a Deus. Quando Jesus lá na frente, tá certo, ele não iria afundar, mas o vento agora causou medo em Pedro, dúvida em Pedro, e ele afundou. Agora quando Jesus estava do lado, o vento poderia soprar, poderia balançar, e eles não iriam afundar, porque quando Jesus está do lado, não tem vento que nos faz temer e afundar, porque a presença dele está conosco. Agora deixa eu lhe dizer, eu comento sobre Pedro, mas eu não gosto de bater em Pedro. Tem gente que bate demais em Pedro, irmão. Não estou aqui também para advogar, porque nem precisa mais. Mas Pedro apanha demais, irmão. Pedro apanha mais do que os cariotes, porque os cariotes a gente quase nem não gosta de comentar mais, não gosta nem de muito tocar no assunto, né? Agora, irmãos, olha aqui, Pedro, Jesus chamou ele de homem de pequena fé, sim ou não? Agora olha para cá, se Jesus chamou Pedro homem de pequena fé, e a minha fé, será que tá mané, hein? Porque deixa eu te falar uma coisa, Pedro afundou, sim ou não? Afundou, sim ou não? Mas eu só quero saber de uma coisa, ele andou. Afundou, mas andou. Quem foi o único que andou além de Jesus por cima das águas? Pedro afundou, mas andou para a glória do nome do Senhor. Talvez alguém poderia dizer para ele depois: Pedrão, tu afundou. E ele olhava e dizia: afundei, mas andei. Aleluia. Pedro, Jesus falou que você é homem de pequena fé. Quem sabe Pedro dizia: eu sou de pequena fé, mas eu andei.
Glória ao nome do Senhor. Jesus chamou Pedro de homem de pequena fé, sim ou não? Mas deixa eu lhe dizer, mesmo com a pequena fé, com Jesus ao lado ele andou. Isso me faz entender que o que faz a diferença não é uma grande fé. O que faz a diferença é usar a fé que você tem. Tem crente, pastores, que vive orando pedindo: Deus, aumenta a minha fé, igual os discípulos, né? Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Parece que Deus olha lá de cima e diz: para que tu quer que eu aumente a tua fé, se até essa fé que eu já te dei tu não usa? O que é que o camarada quer mais, se do que ele tem não usufrui, não usa? Irmãos, tem que usar a fé que tem. Não pode duvidar, mas se duvidar, irmãos, vamos combater essa dúvida. Vamos batalhar, militar, batalhar, lutar, para que essa timidez, a incredulidade, a dúvida saia e dê lugar à fé, para a glória do nome do Senhor. Agora deixa eu lhe dizer para concluir: devemos lutar, milita a boa milícia da fé. Por que devemos batalhar, lutar por esta fé? Primeiro, eu marquei algumas coisas, porque a fé ela traz vários benefícios. Quais são os benefícios da fé para nós? Primeiro benefício da fé, segundo aos Coríntios capítulo 1, versículo 24, a fé em Jesus Cristo nos mantém de pé. Uma pessoa que tem fé em Cristo, ele permanece de pé. Sabe por que você está aqui? Irmãos, há muitos anos você achou que não ia suportar aquela prova, né? Há muitos anos você pensou: eu não vou aguentar, não vou suportar, não vou aguentar. Passou um ano, passou dois, passou três, passou quatro, passou 5, passou 10, passou 20, passou 30 anos, e você está aí para a glória do nome do Senhor, porque a fé te mantém de pé para a glória do nome do Senhor. Aleluia. A fé, ela conduz o ser humano ao perdão. Marcos capítulo 2, versículo de número 5, Jesus vendo aquele paralítico que foi levado por 4, e aí descendo até a presença dele, Jesus olhou e disse: ó filho, perdoados estão os teus pecados, porque está escrito. E Jesus vendo-lhes a fé, quando Jesus ele vê a fé, quando ele vê a nossa fé sendo exercitada, pode ter certeza, chega milagre da parte de Deus, chega perdão da parte de Deus, chega providência da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Milita a boa milícia da fé, porque a fé traz outro benefício. A fé em Jesus Cristo, ela produz vida abundante. Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o justo viverá pela sua fé. Aleluia. A fé produz vida abundante. A fé nos dá vida. Aleluia. O justo viverá da fé, pela sua fé. Não é pela fé do fulano, do beltrano. É a fé que Deus colocou na tua vida. É a fé que Deus colocou no teu coração. É a fé que Deus colocou na tua alma. Bendito seja o nome do Senhor. A fé em Jesus Cristo, ela justifica. Aleluia. Romanos 5, versículo 1, está escrito: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por Jesus Cristo. Sendo, pois, justificado pela fé. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Esse é outro benefício da fé. A fé, ela também nos protege. Lá em Efésios 6,16, lá está escrito o quê? Efésios 6,16, está escrito assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Seja protegido através da fé, em nome de Jesus Cristo. Pregador, mas eu estou meio com medo disso ou daquilo. A fé em Cristo vai te proteger, em nome de Jesus. Pregador, mas eu não vou suportar. A fé vai te dar graça e vai te proteger, em nome de Jesus. Aleluia. A fé, ela garante vitórias. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Então a fé nos leva a conquistar vitórias. Irmãos, você está aqui porque Deus tem te dado vitória através da fé. Às vezes você achou que nem iria suportar, mas tu está aqui.
Às vezes você pensou, eu não vou conseguir, tu está aqui. Às vezes você pensou, eu não vou conseguir sair dessa, está aqui. Eu me lembro, o pastor Juvenil citou aqui aquele dia no seminário, quando ele esteve internado, que o médico deu 10% só de vida. Foi isso, pastor Walter? 10%. E aí ele falou o quê? Eu vou arriscar porque eu vou morrer, se 90% eu vou morrer. Eu vou uns 10%. Já passou 6 anos, parece. Você entendeu, irmão? Irmão, eu vou falar um negócio, eu vou contar um negócio aqui. Só para você entender, irmão. Os irmãos contaram. Fé é isso. O pastor Juvenil falou, eu vou, e deu certo. Por quê? Porque a fé na prática funciona. A fé funciona na prática. Aleluia. Olha eu voltando em Mineiro de novo. Eu trabalhava lá na drogaria, na farmácia J. Freitas, na época. Aí, pastor, lá na farmácia J. Freitas, eu estava trabalhando lá, e aí a minha esposa chegou lá, que ela estava fazendo aula de a prática, para tirar a habilitação, aí, lá em Mineiros. Aí ela chegou lá e falou assim, a prova estava tipo assim, parece que era quinta ou era sexta que ela estava fazendo a aula, e aí no sábado ia ter a prova. Aí ela chegou lá, acho que foi um dia antes, se eu não me engano, chegou lá e falou para mim assim, o professor, o instrutor, ele pediu para adiar, ele falou para mim adiar a prova, porque ele disse que sábado eu não passo. Que eu não estou no ponto ainda, eu não estou ainda no jeito de passar. Aí eu falei, calma lá, nós já pagamos, já está pago, já está marcado, você vai fazer e vai passar, em nome de Jesus. E ela foi lá, fez e passou, para a glória de Deus. Irmãos, o homem disse que não dá, mas Deus disse que dá. O homem falou que não tem jeito, mas Deus disse que tem jeito. O homem falou não vai dar, Deus disse que dá. Ah, mas o fulano falou, ele falou pela experiência que ele tem. Agora o meu Deus está acima de experiência humana. A fé é isso. Coloca de pé por gentileza. Coloca de pé por gentileza. Irmãos, exercita a tua fé. Eu não quero saber, irmã Lindalva, se o fulano falou. Eu quero saber se a Bíblia está escrita. Aleluia. Glória a Jesus. Irmão, é isso. Usa a tua fé. Não, mas fulano falou que não vai dar. Irmãos, eu não quero saber. Fulano falou que não vai dar. Se o meu Deus não disse nada ainda, eu vou continuar batalhando, militando pela fé. E vai dar certo em nome de Jesus. Pregador, mas Deus está calado. Irmãos, que maravilha. É ruim demais. Parece que é ruim. A gente fica querendo ouvir toda hora o profeta. Meu servo ou a profetisa. Minha serva, eu não esqueci de você. Aí passa um ano, meu servo. Passa mais um mês. Olha, meu servo. Não, irmão. Deus não é de ficar toda hora falando, não. Deus, às vezes Deus fala, às vezes Ele só volta para executar, pastor. Deus, Ele é desse jeito. Se Ele falou, está falado, porque está escrito lá em Isaías 40, que Deus trabalha em favor daqueles que nele espera. Irmãos, mas Deus não está falando comigo. Ele não está falando, mas Ele está trabalhando, irmão. Vai acontecer milagre em nome de Jesus. Acredita para a glória do nome do Senhor. Creia no milagre, creia no milagre. Aleluia. Glória a Deus. É crer, é acreditar. 1 Timóteo 6,12. Milita a boa milícia da fé. Aí ele diz assim: toma posse da vida eterna. A fé nos conduzirá à vida eterna. É crer, acreditar. Irmãos, a palavra de Deus é verdade, é a verdade. Ela não é uma, ela não é outra, é a verdade. Irmão, nós temos que crer e permanecer inabaláveis. Permanecer inabaláveis, crendo. Não, mas Deus não me responde, mas Ele está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Aleluia, creia, irmãos, acredita. Deus vai operar milagre. Os irmãos estão na campanha. Eu estou hoje participando, e os irmãos participaram dessa campanha toda. Fé que produz resultados. É isso que Deus faz, irmãos. Vai ter resultado sim, em nome de Jesus Cristo. Vai ter resultado sim. Isso é fé.
Agora olha para cá, você está disposto a abrir mão? Eu lembro de Ana, viu, irmão Joel? Ana, ela pediu algo para Deus, mas interessante, ela pediu algo para Deus, mas ela não iria ficar com aquilo que ela estava pedindo. Ana pediu algo para Deus, mas ela não iria ficar com aquilo. Sabe, eu me admiro de Ana, pastor. Ana pediu algo para Deus só para ter o que oferecer para Deus. Ela pediu algo para Deus, irmã Cida, só para ter o que oferecer para Deus. Senhor, eu quero um filho, só que eu não vou ficar com ele não. Ué, mulher, aí alguém aqui embaixo, eu pedi um filho para Deus, mas eu não vou ficar com ele não. O que é isso, mulher? Você está maluca? Você pede, mas não quer? Não, fica tranquilo, eu quero um filho, porque eu quero ter algo para oferecer para ele. Você está disposto a abrir mão? Você está disposto a abrir mão? Agora fica tranquilo, irmão. Se Jesus te pedir alguma coisa, não fica resmungando e murmurando não, entrega, porque lá na frente, no capítulo 2, ela disse, aquela que não tinha nada, tem 7. Aleluia, glória a Deus, pastor. Ela não tinha ninguém, ela pediu um e entregou para Deus. Aí no capítulo 2 ela disse assim, a que tinha muito enfraqueceu, e a que não tinha tem 7. Glória a Deus. Ela ofereceu para Deus, irmã Celestina, e Deus falou, tamo 1, tamo 2, tamo 3, tamo 4, tamo 5, tamo 6, tamo 7. Não, pregador, mas 7 é demais, 7 é coisa demais. Não, você que sabe o tanto, a porta está aberta. A medida de Deus, ela é recalcada, sacudida, transbordante. Aleluia. A medida de Deus, ela é o que, irmão? Está escrito, ela é boa medida. Sabe o que é boa medida? Você pega lá, lembra daqueles copão lá da roça, né? Como é que era o nome daquilo? Era uns copão, né? O meu pai mexia com roça. E aí você pega aquele copo e enche uma sacola, boa medida. Aí você pega aquele saco de linhagem, aí você enche ele. Boa medida, recalcada. Você enche, pastor José. Aí tá cheio, não tá bom ainda não. Aí você vai lá e... Ou não era assim que fazia? Quando fazia assim, irmão, caía um tanto. Aí lotava. Tá cheio, aí não sacudiu, não baixa mais não, tá cheio, tá, mas ainda não tá bom não. Eu quero que faça transbordar. Aleluia, a medida de Deus é essa, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Sabe por quê? Olha para cá, boa medida, recalcada e sacudida, tá bom para você. Agora transbordar vai passar para outros, pastor, porque transbordar não cabe mais, vai alcançar outras vidas. A bênção que Deus tem para a tua vida não vai parar na tua vida, não vai parar na tua família, vai chegar na vida do teu irmão, vai abençoar a vida da tua casa, vai abençoar a vida do outro irmão, a casa do outro também. Senhor Deus e Pai, Deus, a tua medida é boa, é recalcada, é sacudida, é transbordante. Pai amado, eu sei que o Senhor tem bênçãos cada dia mais para nós. Só de estarmos aqui é uma bênção, só de estarmos vivos é uma bênção, só de estarmos, meu Pai amado, em paz é uma maravilha. Mas eu sei que o Senhor quer alcançar ainda outros através de nós. Irmão, olha aqui, Deus vai abençoar a tua casa, a porta vai se abrir, Deus vai operar milagres. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Você acredita nisso? Você crê no milagre da bênção de Deus na tua vida? Você crê que Deus vai operar, vai fazer acontecer? Em nome de Jesus, toma posse da vida eterna em nome de Jesus. Creia no teu milagre, creia na tua bênção, creia em nome de Jesus. Aleluia. Só um hino aí, meu irmão, só um hino aí em nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia, vamos cantar aqui rapidinho, entrega o microfone. Aleluia, o que o senhor chama para cantar com o senhor? Aleluia, o que o senhor chama para cantar com o senhor? Joelzão? Joelzão, Joelzão, tá te chamando aqui para cantar. Vem cá, irmão Joel, evangelista. Aleluia, canta ali em nome de Jesus enquanto a gente ora. E eu entrego o microfone em nome de Jesus. Pastor Joel, aleluia. Fé que produz resultados. Aleluia, é esta fé que Deus quer usar-nos através de nós para milagres acontecer na vida de outros para a glória de Deus. Irmãos, o nosso Deus permanece o mesmo. Aleluia.
profetiza milagre, você verá os milagres acontecer. Se parou de acontecer grandes coisas, é porque paramos de profetizar grandes coisas. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Vai adorando o nome do Senhor. Milita a boa milícia da fé. Deus que não é homem pra milagre. mentir. Deus vai resolver Tudo tua causa. pode passar, tudo Deus vai pode mudar, as coisas mas vão a voltar a funcionar vai novamente. se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Você sabe Meus quem é ele? planos não Os podem planos dele não podem ser frustrados. Não pode. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Aleluia! Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Se ele falou, tá falado. Tudo pode passar tudo, mas a palavra dele permanece para sempre. Mas tua palavra vai se cumprir. Deus abençoe. Obrigado. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Quiserem assentar. Muito obrigado. Deus abençoe, meu pastor. Aleluias. Deus abençoe a sua vida.